Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Francisco Alisson aqui. E eu quero responder uma questão, inclusive fazer alguns comentários a respeito do tema. Como assim Deus criou o mal? Se ele é bom? E a gente vai discorrer um pouco a respeito disso. Então fica comigo até o final e já deixa o seu gostei também, desde agora. Estamos aqui com a tela, com o livro de Isaías, onde está escrito isso. Isaías 45, verso 7, diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço absolutamente tudo. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui ao lado nós temos todo o contexto. Mas olha que interessante. Quando diz que eu faço todas essas coisas, significa que nada podem ser feitas ou existe por si mesmo. Antes, ele estabeleceu. Mas como assim Deus, sendo bom, vai fazer algo assim? Vai fazer algo ruim? Olha que interessante. Eu vou trazer algum comentário para você. Os comentários que eu fiz, para você entender mais e ter uma base sobre isso. Olha, primeira coisa, significa que ele é a referência. Vamos ver onde ele é referência. Vamos pegar aqui Gênesis, que diz, Gênesis 1:4 diz: Viu Deus que a luz era boa e separou luz das trevas. Separou a luz das trevas. Qual o padrão que ele usou para isso? Aí vem a questão, a sua própria vontade. Ele decidiu, isso é trevas, isso é luz e ponto. Ou seja, ele é a referência. Então quando diz eu faço todas essas coisas, significa que se for da vontade dele, não existe. Se for da vontade dele, existe. Ele é o padrão, entende? Como é que eu vou saber o que é bom? Como eu vou saber o que é mal? Comparando e colocando na luz do Eterno, diante dele, comparando com ele. Eu vou saber o que é bom e o que é mal. Vamos pegar aqui mais um exemplo que eu lembrei agora. Ó, o homem não conhece nem o bem nem o mal. Tudo passa por ante ele. Olha essa escritura que diz assim. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9:1. Ó, deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. O homem não conhece todas essas coisas. Significa o quê? Que ele pode praticar, porém, ele não pode dar forma a isso. Olha que interessante. Quando entendemos que tudo que a gente vai colocar para dar valor, se é bom ou ruim, é diante do Eterno. Mas hoje as pessoas decidem o que é bom ou mal de acordo com a própria vontade. É por isso que existem muitas vontades, é por isso que existem muitas ideias sobre a mesma coisa. Mas o Eterno é a referência. O que é bom, o que lhe agrada, o que é mal, o que não lhe agrada, e acabou. Ele é a referência pura e ponto primário e primordial de todas essas coisas. E a gente vai seguindo com esse comentário. No estudo, testemunho e a criação do universo, e para que foram dadas as leis, a gente vê uma explicação que diz o quanto ele é a referência. Eu vou ler esse estudo logo em seguida, depois de ler mais um verso da escritura que diz, né? Gênesis a gente já leu e vê que em todo o livro o Eterno diz assim, na escritura, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Determinou que era bom. Deus olhou assim e disse, isso é bom. Quando ele viu as trevas, determinou que isso era trevas. A gente vai examinar mais à frente e entender que a sua presença é luz, é o que determina dia, e o que a sua presença, a sua ausência, é o que determina trevas, noite. A sua ausência determina morte também. A sua ausência e sua presença determina vida. Entende? Olha que interessante. Veja só em Reis, 2 Reis, capítulo 19, verso 25 diz:
Porventura, não ouvis que já há muito determinei tudo isso e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Ou seja, ele pensou em tudo isso antes, sendo Deus. Ele tinha e ele tem o conhecimento de todos os atos. Por exemplo, aqui nós temos uma linha do tempo. Antes de existir toda a linha do tempo, ele tinha que ter pensado naquilo. Ele viu toda aquela ideia no seu pensamento. Antes de executar a ideia, antes de colocar fora de si, teve que existir um planejamento. Como um arquiteto sábio, ele vai fazer todo o desenho e depois tira aquele desenho do papel e executa fora de si. Então, ele conhecia isso. Na hora que ele determinou aquilo, ele viu toda a queda, ele viu todo o mal também e disse: haja luz. Haja luz. Qual foi a vista dele? Todo o resultado e o desejo daquele resultado que ele se agradou para dizer haja luz, para chegar até ele, tinha um caminho inteiro que, mesmo assim, produziria aquele resultado especificamente. É um caminho que produziria isso. Então, ele determinou que houvesse, haveria trevas, haveria mal ali. Ele se revelaria através de todas essas coisas. Por exemplo, ele viu o faraó. E ele permitiu que o faraó existisse, por quê? Para que os seus filhos o conhecessem. Conhecesse o poder do Eterno, que lutava por eles. Em todos os atos. Olha só que interessante. Naquele episódio do Egito, especificamente, o Eterno, ele combate cada um dos deuses do Egito. Você vai ver que ele primeiro fere as águas, ele fere o sol, ele fere o dia, ele fere isso. Cada detalhe que vai ferindo ali é um deus do Egito. Ele está mostrando ao povo dele, se revelando através daquilo. Ou seja, através de todos os atos, tanto os bons quanto os ruins, ele vai se revelando. Mas ele mesmo não está preso nem ao bom nem ao mal. Ele é mais do que isso, entende? Ou seja, ele é uma referência mais elevada. Por isso, primeiramente, ele é a referência. E ele diz: eu planejei tudo isso antes. Eu planejei tudo isso antes. Ou seja, nada me fugiu do controle. Eu determinei que houvesse. Porque senão eu poderia simplesmente ter deixado de existir, tirado aquilo, e aquilo nunca existiria. Então o mal vem daí. Mas olha que interessante. O que é o mal? É a ausência do bem. É a ausência da sua vontade. É ir contra ele. É o que ele determinou. É ir contra a sua vontade. Esse é o mal. Não existe algo além. Porque, veja só. Vou pegar o que a Escritura diz do que é realmente mal. Faz separação entre o homem e Deus. Vou pegar aqui a verso. Isaías 59, verso 2. Aqui, 59, verso 13. Vamos pegar essa parte primeiro. Vou pegar um verso que fica mais fácil de ler, né? Tem a referência. Isaías 59, 2. 1, 2 e 12. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha só, iniquidade significa aquele que sabe fazer o bem e não faz. O que é o bem é a vontade do Eterno. Aquele que sabe o que é a vontade do Eterno e não faz. Esse comete mal, esse comete pecado. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por quê? Se você vai contra ele, como disse Jesus, não andam dois juntos se não concordarem. Logo, ele não vai estar junto. Então você está praticando mal. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, ignorá-lo, ir contra ele, tomar um caminho contrário, sair de sua presença, tudo isso é mal. Olha que interessante, aqui ele não colocou é o beber, matar, roubar ou fazer qualquer desses casos. Não, mas sair de sua vontade é o mal. E em certo lugar, Deuteronômio 11, esse livro chama em hebraico Devarim, né? Devarim significa discursos ou pronunciamentos. Ele diz no verso 11, capítulo 11, verso 26, melhor dizendo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A palavra maldição significa o ato de maldizer. Só que o que é maldizer? Significa adicionar sobre algo, sobre um objeto, mal. Quando eu maldigo alguém, eu espero que alguma coisa ruim aconteça com ela. Estou adicionando mal àquilo.
Olha que interessante, adicionando mal. Então, quando diz, eu ponho diante de vós a bênção é estar na minha presença, diz o Eterno, é estar na presença dele, receber dele a sua própria presença, estar junto com ele, porque isso é o bem, e afastar-se dele é o mal, e resta apenas, vamos dizer o seguinte, destruição. Porque será esquecido, não existe nada fora dele, mas por pouco de tempo ele permitiu isso existir, para que aquilo que seja dele se manifeste. Novamente, vontade permissiva, isso vem na questão de um plano maior do que a questão agora que nós estamos tratando, mas o ponto principal ele é a referência, ele é o bem. Afastar-se dele é o mal, temos a escolha agora. Qualquer um que pode estar na tua presença, eterno, na presença do Eterno, escolheu o bem. Veja só. Porém, a maldição, a bênção, quando cumprir os mandamentos do vosso Deus, que hoje vos mando. Qual é o mandamento? É a vontade dele. Como está escrito, o homem viverá de toda palavra que sai da boca do Eterno. Palavra que sai da boca do Eterno é uma conversa, é a vontade dele, é o anúncio dele. Porém, a maldição, porém o mal, se não cumprir os mandamentos do vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceis. Ou seja, saírem da presença do Eterno. Aqui a gente vê a mesma questão de Isaías. Eu faço a paz e crio o mal. Ele estabeleceu os dois caminhos. Ele estabeleceu os dois caminhos para que você possa escolher. Desde antes da fundação de tudo, estabeleceu. Depois a gente vem em Reis e vê que todas essas coisas já estão estabelecidas, os dois caminhos, e que alguém executaria isso. Ele criou um caminho porque sabia e viu que alguém andaria nesse caminho. Deuteronômio é citado 2 vezes, onde ele diz, escolhe o bem. Olha só que interessante, Deuteronômio também diz, escolhe o bem. Aqui é a bênção e maldição, mas ele fala, escolhe o bem. Para que viva. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Vou pegar Deuteronômio 31, verso 19, verso 20. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais. Depois escreveria isso no cântico. Não é isso. 30, verso 19. 30, verso 20. Aqui, ó. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor Deus jurou, que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Aí você vê a questão. Todas as bênçãos dadas por Ele. É Ele se doando. Agora, quando você está longe da sua presença, você anda por conta própria. E isso é um problema. Agora, o que entendemos? Ele é referência. E aquilo que Ele determinou como bom, ou Ele adicionou as palavras dEle, ou permanecer no seu ensino, é o bem. Receber o seu bem. No caso, uma aliança. Eu entrego a vocês isso, ensino vocês como um pai, e digo... como o agir, uma instrução para que você cresça, e também deixo claro para você que, sair dessa presença, sair dessa questão aqui, existe um lugar onde eu não vou te ajudar, você vai estar por conta própria. Isso é andar no mal. Olha que curioso, vamos fazer aqui uma observação sobre o que é mal. O que é mal? Eu pesquisei aqui o que é o mal, e está de acordo com questões filosóficas também. O mal é o termo que pode ter vários significados, como algo que não é desejável ou que deve ser destruído. Lembrando que está escrito, os ímpios se tornam cinzas e que a sua memória e os seus nomes serão apagados, serão destruídos, e que o inferno, o lago de fogo, é preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, aqueles que fazem o mal, eles serão completamente destruídos. Também é outra questão que nós temos para tratar sobre a questão do inferno. Ele é eterno ou não? O lago de fogo é eterno ou não? Sabemos que ali é um fogo especial e que consome até aquele material, aquela coisa que está ali sendo consumida, ser totalmente extinta, ou seja, cair no esquecimento.
Algo que está associado a profunda imoralidade, como comportamento desequilibrado, egoísmo, ignorância ou negligência. Iniquidade, como diz Isaías. Ou seja, isso tudo aqui, contrário ao ensino do Eterno. Mal. Rebeldia. Uma privação, falta ou ausência de quem? Do Eterno. Ou do bem, da sua própria presença, do seu próprio ensino. Uma privação, falta ou ausência. Algo que não foi bem executado, ressaltado ou uma ação de forma negativa. Olha que interessante, depois que desconecta-se do Eterno, não existe mais a totalidade daquilo, não existe o bem total, não existe apenas um pouco conveniente. Logo, ao retornar ao Eterno, existe a completude de tudo. O bem está relacionado à perfeição completa. Quando nós fazemos o bem hoje, fazemos uma sombra daquilo que é verdadeiro, daquilo que é total. Nós fazemos o bem porque o Eterno fez. Nenhuma ação da que nós podemos fazer é distinta da que ele fez primeiro. Senão, não poderíamos fazer. Olha que interessante. Relacionado ao bem. Algo que nos é feito, mas que também fazemos. O que tem como propósito fazer com que outro sinta dor física, mental ou espiritual. Ou seja, um ato praticado contra alguém. Uma ausência ou falta do que deveria ser, também chamado de privação. Olha que interessante. Descrição realmente de você se voltar contra o Eterno e sair de sua presença. Nós vamos dar uma olhada daqui a pouco quem fez isso. Uma força má, uma ausência de bem, olha que interessante, ou algo que se deve ao mau uso da liberdade humana. O mau uso da liberdade. Mal. Vê-se iniquidade. Um desvio do bem esperado, que se dá acidentalmente e não por sua própria natureza, como incêndio que destrói uma casa. Olha que interessante. Vamos pegar essa parte aqui, um desvio do bem esperado. Um desvio do bem esperado. Iniquidade, saber o que é certo e não fazer. Ou seja, se espera que você faça, sabe-se que você vai fazer, você está instruído, tem toda a opção para fazer aquilo, porém escolheu não fazer. E isso é o mal. Eu trouxe aqui uma definição do que é mal ou algo maldito, para a gente entender e partir para o próximo ponto. Aquilo que o Senhor encontrou mal, isso é algo maldito. Iniquidade, ou seja, o Senhor viu iniquidade nele, ele então determinou aquilo. Fez separação, aparta de mim, malditos. Aparta de mim. Por quê? Ele é o bem, é a santidade. Tudo aquilo que está contra ou fora dele, longe dele, distante dele, rebelde a ele, não anda junto. Faz separação. Aparta-se de mim. Tudo aquilo que ele encontrou mal é maldito. Porque foi acrescentado mal sobre a natureza daquilo. Ou seja, o Senhor pronunciou. Está tudo de acordo com a sua palavra. Está dentro da sua palavra, bem. Está fora da sua palavra, mal. Agora, o que resta fora da sua palavra? A desobediência. O que é dado como recompensa ao bem e a desobediência desse bem? O mal. Qual é o final e o ponto principal desse? A destruição. Ou deixar de existir. E o que é o bem? Já que estamos trazendo esses casos, né? É a pronúncia do Eterno. Aquilo que ele pronunciou, aquilo que ele entregou, as dádivas dele, ele próprio, o seu doar-se, o doar de si mesmo, como a gente tem visto em alguns estudos passados, todos aqueles que puderam participar deles, é que o Eterno desejou doar de si mesmo, sendo ele um ser sem falta, sendo ele um ser sem precisão de nada, restava apenas entregar de si mesmo, por isso criou. Por isso determinou, essa é a instrução, e eu doarei de mim mesmo e os capacitarei para receber isso. Porém, houve aqueles que disseram, não, nós andaremos por vontade própria, e escolheram o mal. Vamos avançar então. No estudo, como disse que traria, né, a criação do universo, está dito o seguinte: o Espírito de Deus se movia, leitura também sobre Gênesis como referência. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava caminhando. As dimensões e saltos temporais já haviam sido criados, o Espírito não emitia mais a luz de sua presença. O universo se apagou, todos os corpos, depois de alinhados, se apagaram e tudo estava escuro. Por isso, as trevas tomaram conta dos abismos. Então, ele disse, haja luz. E tudo aquilo que podia se iluminar, se iluminou.
Olha que interessante. Pulando um pouco mais para frente, Gênesis 1:4 diz: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Agora sim, ele determinou. Criou o bem e criou o mal. Determinou. Isso é isso e toda coisa relacionada a isso é isso. Assim conforme a sua vontade estabeleceu. Ele se agradou da luz. Porque se agradou, chamou bem. Disse que era boa. Mas as trevas recuaram dele. Ele apartou aquilo porque não tinha parte com ele. Ele era luz. E o contrário da sua natureza, ele o apartou. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. O dia não foi marcado pelo sol, mas sim pela presença imanente. A palavra imanente significa aquele que estava escondido, que agora vem se revelando. Como está dito também em São Pedro, né? Que São Pedro ele chega a dizer: a luz do justo é como a aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, imanente, vai se tornando visível de Deus. A presença que se torna visível de Deus. E a sua vinda e saída é o que determinava dia e noite. Pelo entrar e se ocultar de sua forma, Menhar é a palavra no aramaico usada para a presença de Deus, para a forma de Deus. Ou a palavra que João chega a dizer. A própria palavra, o Deus imanente dentro de uma forma. E do Espírito, ou seja, Deus. Ele aparecia, era dia. Ele saía de cena, ficava invisível, vamos dizer assim, oculto, era escuridão. Por isso diz: eu habito no meio da escuridão. Olha que interessante. Vamos pegar aqui para você ver. Eu no meio das trevas. Se não me engano, é esse mesmo verso. Aqui. Vamos ver. Não. 1 Reis, capítulo 8, verso 12 diz: então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. E a questão é, ele já habitava em trevas. E se a gente vai examinar isso, significa primeiro que não era conhecido a não ser que ele se revelasse. E aí vem a questão: quando ele se escondia noite, quando ele se revelava dia. E quando ele vem sobre nós e se revela, é trazendo entendimento, trazendo luz. E esse iluminar significa trazer entendimento também. Como São Paulo chega a dizer em Efésios. Em Efésios 5, verso 14 ao 17, diz: por isso diz, desperta tu que dormes. Olha que interessante, chegou o dia. E levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, a sua presença chegou e ela te trará luz, te esclarecerá. Logo, não é o sol. O que determina a sua presença ali é o que determina o dia, na verdade, é a sua presença ali. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ou seja, esse mesmo Eterno vem e traz ensino. E essa é a questão. Ele faz separação, remida o tempo por quantos dias são maus. Esse Eterno faz separação entre o que é bom e o que não é. Sua instrução traz entendimento sobre o que é bom. Pratica o bem. E ele traz entendimento. Nós não podemos afirmar hoje e dizer: não, Senhor, nós não conhecemos o bem. O que é? Sendo que podemos chegar diante dele e conversar com ele, perguntar sobre a sua vontade, o que é, e ele mesmo revelar. Então se vê, o ocultar de Deus é noite. Quando as trevas tomaram conta, o seu revelar é dia. Tarde e manhã revelaram a variação de forma e de espírito, visível e invisível. E todas as vezes que ele criou, usou a forma presente, ele estava presente, ele se fez visível, como está escrito em Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, olha que interessante, à tardinha esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que interessante, a sua presença se tornava visível. E aí, quando ele veio falar com Adão e Eva, sua presença visível. Interessante, não é? Agora que vimos o bem e o mal determinado por ele, vemos que quando ele aparece, o bem e o mal também fica evidente. Por exemplo, nós não sabemos o que é o bem ou o que é o mal. O que nós vamos fazer então para descobrir? Vamos comparar com ele, que é um padrão verdadeiro e único que não muda. Então vamos lá. Eu pego esse padrão, chego na presença dele, entrego diante dele e começo a olhar. Será que é igual?
Se for igual, se bater um com o outro, é o bem. É assim que eu sei. Se não for igual a ele, for desacordo e estiver em desacordo com a sua palavra, com a sua vontade, é o mal. É assim que eu sei. E ele define o que é pra gente. Ele traz esse entendimento a ponto de dizer isso é e isso não é. Ele faz esse discernimento. Mostrando também que aquele que não conhece, quando ele está oculto, que todos aqueles que não conhecem não sabem o que é o bem ou o mal, simplesmente faz. Eu posso fazer, eu posso praticar isso, aquilo, outro. Não é fazer assim, fazer de criar a forma, mas eu posso praticar. Eu não sei o bem e o mal, a não ser quando eu venho na presença dele e comparo todas as coisas. Por isso, quando estamos diante do Eterno, nós já não falamos qualquer coisa, já não vivemos de qualquer forma, porque a sua santidade mostra todas as coisas, inclusive discerne os pensamentos e as intenções do coração. Por quê? Agora ele traz o ensino sobre nós e o discernimento. O que é, né, o bem? Olha que interessante isso. O Senhor faz conhecido comparando com ele. Pronto, ele apareceu, sabemos o que é o bem e o que é o mal. O bem é a sua presença. Outra observação, o bem é sua presença. Ele é o próprio bem. E o mal é a discórdia dele. É a rejeição dele. É o se revoltar ou ir contrário a ele, é o se afastar dele. Assim, ele faz o bem e cria o mal. Ele estabelece as regras para o que é bom e o que não é. Para o que é certo e o que não é. A gente vê isso aonde? Olha que interessante. Se todas as coisas são boas, então de onde vê esse absurdo aqui que nós vemos como mal? Assaltos, acidentes, essas coisas tudo que a gente vê como desastres. De onde vem? A gente vai começar a entender que alguém tinha que ter todo o bem, todo o benefício, toda a perfeição e escolher fazer o contrário. Sim, não vou sair do caminho. Saiu do caminho por intenção. A gente vai ver isso agora. Em Ezequiel 28 diz assim, lá no céu. Olha que interessante. Ezequiel 28, verso 15. Perfeito eras, com quem está falando, né? Verso 28, está falando agora de Lúcifer. Algumas pessoas chegam a dizer, não é aplicado a Lúcifer, é o rei de Tiro. Mas a gente vai entender que o rei de Tiro, perfeito, era um espírito que estava lá no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden, mas o espírito que estava dentro dele, olha que interessante, estava no Éden. Esse espírito está sendo acusado, esse espírito estava em pessoas, mas o corpo que estava ali era o rei de Tiro. O corpo que estava recebendo aquele espírito podia ser o rei de Tiro, depois o rei de Sidom. Mas aqui é o espírito que estava dentro dele, porque o Eterno, ele vai olhar o espírito. Você vai perceber que a Bíblia está sempre tratando de espírito, do Espírito Santo ou do espírito de engano. Não de homens. Quando morre um dos seus apóstolos, seus enviados, não acabou a palavra ali, o Espírito permanece. Assim também com Lúcifer, até o dia de sua destruição. Por isso diz que o lago de fogo é preparado para o diabo e seus anjos, um Espírito. E agora, onde entram as pessoas aí? Aqueles que dão forma, que dão o seu corpo para ser usados por ele. Enfim, vamos pegar aqui o ponto. Ezequiel 28 está tratando do Espírito dentro desses homens. E o julgamento vem para esses homens também porque deram atenção a esse Espírito. Olha só. Perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito eras. Era isso que eu esperava de você também. Olha que interessante. Está determinado. Qual a vontade, sabia o que era e fazia. Desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, até que você sabia o que era criado e decidiu não fazer. E foi se alimentando disso. E na multiplicação do teu comércio. Olha que interessante. A palavra comércio significa negociação. Negociar significa... Olha que interessante. É esse ato. Toma isso. Eu te dou isso e você me dá isso. Eu te dou isso aqui, eu faço isso, você me faz isso comigo. Para mim, uma troca, uma negociação. Ou seja, na multidão, na multiplicação da tua negociação, se encheu o teu interior de violência. Olha que coisa, começou a se engrandecer. Começou a ver a autoridade agora e usar a sua própria vontade para tirar benefício para si mesmo. Olha que coisa. E pecaste. Aí tá. E pecaste. Achou-se iniquidade em ti e pecaste. Foi o momento onde ele se entregou totalmente ao ato. Na hora que ele se entregou, ele gestou.
O ato, né, a palavra gestar, significa dar tudo ou prover tudo aquilo que é necessário para que aquilo que está dentro de mim, ou que está ali, que eu estou gestando, chegue a uma possibilidade de existir fora de mim. E foi nesse momento onde Lúcifer dá a luz ao pecado. Por isso te lancei, olha só, profanado do monte de Deus. Te lancei, ou seja, apartai de mim. Se aparte de mim, agora não tinha mais parte comigo. Profanado. Vamos pegar profanado, significa... vamos pegar aqui de acordo com a palavra, mais fácil. Palavra profanar. Profanar significa sujar o que é santo. Quer ver? Profanado. Aqui, figurado. Tratar de maneira ofensiva, ofender, macular, profanar. Vem do verbo profanar, que significa violado, desrespeitado, impurificado, ofendido, maculado, desacatado. Ou seja, aqui. Te lancei profanado. Agora eu vi mal em ti. Te lancei amaldiçoado. Profanado também. Agora adicionei o mal sobre ti. Eu vi mal sobre ti. E está estabelecido. Porque eu vi. Está estabelecido. E do monte de Deus foi isso que aconteceu. E te fiz perecer. Ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, ele começou a se ver como alguém autônomo, como alguém capaz de algo pela sua formosura. Alguém digno de um louvor maior e diferente, distante dos outros, distinto dos outros. Corrompeste a tua sabedoria. Olha que interessante. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Corromper significa... Olha que interessante. Usar aquilo com uma finalidade diferente por causa do teu resplendor. Corromper. Ou modificar. Ou ainda... Vamos pegar o dicionário. Vamos lá no dicionário, que fica mais simples a gente trabalhar. Significado. Vamos lá. Alterar para pior, adulterar, estragar-se, fazer perder ou... Olha que interessante. Fazer perder, alterar. Ele adulterou a sabedoria. Satanás elevou-se por causa da sua formosura e adulterou a sua sabedoria. Adulterar significa adicionar mais algo além a forma original. Mal, pecado. Adicionar a forma original. Quando o Eterno diz, nega-te a ti mesmo, vinde a mim, né? Mas nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Não tem como você ir a Ele na forma que você está. Não tem como ir a Ele, porque a sua forma ali está cheia de corrompida. Aí o que acontece? Ele vai tirando de você até que você se torne puro, então possa entrar completamente na presença dele, né? É isso que aconteceu. O contrário disso foi o que aconteceu. O ser era puro, mas corrompeu, adulterou aquilo, adicionando seu próprio pensamento, sua própria intenção, que é o que a gente vê aqui. Intenção. Por causa do teu resplendor, por causa da tua presença, teu posto. Por terra te lancei. Olha que interessante. Vamos pegar essa palavra terra aqui, e comparar bem com Gênesis, porque em Gênesis está escrito o seguinte: Adão, tu é pó, e ao pó tornarás. Tu é pó. Aqui também está pó. Por pó, no pó te lancei. Diante dos reis te pus. Agora nós temos a questão: te humilhei diante dos reis. Agora joguei isso diante dos reis também, para que olhem para ti. E pela multidão das tuas iniquidades, agora ele foi julgado por todas essas questões. Já está condenado por todas essas questões. Não recebeu o juízo ainda, mas por todos esses motivos ele foi tirado da presença do Eterno. Assim como se vê, aquele que escolhe o mal é tirado da presença do Eterno por todos esses motivos também. Pela multidão das tuas iniquidades, seus atos sabia com intenção, porque você queria fazer o contrário, mesmo sabendo que era certo.
pela injustiça das tuas negociações, profanaste os teus santuários. Ou seja, tu mesmo se profanou, tu mesmo tornou o que era santo e imundo. Tu mesmo criou o mal do bem que foi dado a ti. Olha que interessante, a gente vê a origem do mal. Não existe bem que vem do mal. Mas existe o bem original, perfeito. Alguém pode profaná-lo, pode isolá-lo e profanar e mudar a forma original. É isso que nós definimos como bem. Outra definição de bem. Outra definição de mal, melhor dizendo. Mal. Isolar um evento bom ou algo bom, algo que sua natureza é perfeitamente bom, e adicionar uma desvirtuação ou desvirtuar, acho que seja essa a palavra, uma maneira de desvirtuar aquilo, de profanar, de mudar a forma original. Algo que mudou a forma original é o mal. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, olha que interessante, um fogo que te consumiu, do meio de ti, do teu centro. Agora deseja isso, é como um desejo intenso e ardente, que te consumiu, significa que tomou todo o teu corpo, que tornou também ele, como diz São Paulo, em um coração, como diz São Paulo, né? Mas vamos pegar a escritura. Este mesmo significado vem aqui, ó. São Paulo chega a usar essa palavra, cauterizado, em 1 Timóteo, verso 4. Cauterizado significa queimar algo para deixar aquilo totalmente queimado, ou escurecido, ou ainda tirar totalmente a vida daquilo. Cauterizado. Significa também que essa palavra aqui, ó, consciência cauterizada e coração duro, é alguém que não é possível de convencer. Não se acha espaço ou vida ali suficiente para se convencer ou ser convencido. Por isso diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Eles já não sentem mais nada. Acabou. Já não sente mais nada. Agora a gente pega essa mesma questão e aplica aqui, ó. Sair do meio de ti um fogo, ou seja, que te consumiu, cauterizou, e te tornei em cinza sobre a terra. Cauterizou. E aos olhos de todos os que te veem. Lúcifer foi cauterizado. Agora, vem a questão, ele não pode tornar atrás, ele não consegue, mesmo que ele queira voltar, ele não encontra isso. Agora é como um viciado que procura sempre a droga, procura sempre o mal, procura sempre fazer alguma coisa. Ali, fazer o seu plano, ir em busca do seu plano. Como a gente pode ver em alguns outros estudos, se Deus quiser, sobre onde é a origem do mal, a origem do mal, do pecado, e como foi o pecado de Lúcifer, como foi isso, como foi para chegar nesse momento. E eu vou dizer para vocês, não é uma historinha, não é uma coisinha bonitinha, igual se conta, mas é porque era assim, ele fez um anjo e tal. Não é isso. A gente vai pegar cada ponto, cada palavra e começar a entender o significado por trás disso. Aqui a gente já vê o seguinte, olha que interessante nessa parte, antes da gente encerrar. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Sabe quando você está apaixonado muito por alguém? Você está num desejo, ou então um desejo muito grande por alguma coisa, você não consegue pensar em mais nada? Foi isso que saiu um fogo de dentro de Lúcifer, esse fogo, esse desejo intenso por aquilo, a ponto de ser tirado do descanso. Ele já não mais conseguir descansar ou parar de pensar naquilo. Isso significa, fiz sair do meio de ti um fogo. É uma maldição que foi adicionada sobre ele. Maldição, ou seja, o Senhor pronunciou sobre ele um mal. O entregou a si mesmo. Ele acreditou que podia fazer sozinho, que ser autônomo, então o Eterno entregou a isso. Do meio de ti saiu um fogo que te consumiu. E diz, e te tornei em cinza sobre a terra. O Eterno lhe tirou o descanso. Agora ele não poderia parar de pensar mais naquilo. Ele só pensaria naquilo intensamente, agora mesmo sabendo o seu fim, mesmo sabendo que acrescentaria mais iniquidade sobre iniquidade, pecado, e quanto maior a iniquidade e mais pecado, mais aquilo lhe pesaria. Mesmo assim, ele não conseguiria deixar de procurar aquilo, porque agora seria como um viciado que lhe é cortada a droga, ele fica só pensando naquilo o tempo inteiro, procurando mais e mais, e aumentando a dose. É isso que aconteceu ali. Meus irmãos, espero que tenham gostado desse estudo. Deus abençoe vocês. Foi um estudo sobre o mal, né? Como assim Deus cria o bem e o mal? Deus faz essas coisas. É interessante a gente pensar, é interessante a gente destrinchar isso e ver ponto por ponto. Se você tem alguma dúvida,
Deixa aqui nos comentários, ou pode me mandar direto. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Eu espero que você tenha gostado e que tenha, sim, esse retorno, que tenha uma base agora para entender o assunto, para pesquisar mais sobre o assunto e ver o quanto as escrituras concordam, o quanto as escrituras apresentam esse algo que estava na nossa frente. Na nossa frente. Porém, é preciso que o Eterno venha com a sua luz e nos abra o entendimento, como foi dito no começo também, né? A sua presença que abre o entendimento, a sua presença que é dia, que é luz. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Então já se inscreve aí para não esquecer e deixa o seu gostei.